Bom, gente, vamos começar a apresentar vocês. Essa é a Gabriele Dias, tá? Que estudou no mesmo lugar que vocês, na UF de Angra dos Reis. Há quanto tempo, Gabriele, que você se formou? Ah, tem 5 anos. Ah, Isso tudo. caramba! Caramba, 5 anos. Aí depois ela se formou, foi minha orientanda, né? Fez o TCC comigo, fez esse TCC maravilhoso. Vocês vão ver que é muito, muito legal. E depois fez concurso e passou para. Professora. É, Pedagoga mas, também. mas primeiro foi para Angra, não foi? Não. Foi. Eu cheguei a Conta aí um trabalhar em pouquinho. Angra, mas eu fiquei 2 meses em Angra como pedagoga. Eu fui trabalhar num CAPES infantil, não fui trabalhar na educação. Fiquei 2 meses, aí me chamaram, vim para São Paulo. Agora eu estou aqui na rede municipal de Arujá. Comecei em Suzano, agora estou aqui em Arujá. E aí eu não sei agora para onde eu vou, mas Então, é pretendo continuar. professora da rede já há 5 anos, não é? 4. Não, como professora tem 3. Ah, tem 3. E você dá aula para que ano? Segundo ano. Segundo ano. Que legal. Uma escola pública. Isso. Aham. Concursada. Muito bem. Viu, gente? Isso pode acontecer com vocês, tá? E aí, além disso, né, a Gabi é uma moça assim, muito inteligente, sou suspeita, que eu sou muito fãzoca da Gabi. E aí é legal vocês verem isso, porque a Gabriele teve uma experiência de iniciação científica, né, com o TCC, fez uma etnografia muito bem feita, pequena, né, uma coisa singela. Quantas páginas tem seu TCC, Gabriele? Contando tudo, né? Tipo, capa, contracapa, até as referências bibliográficas, dá umas 80 e pouquinhas páginas. Até que ficou muito, né? Até que ficou grandinho. Mas assim, Mas assim, tem anexos tem também. anexo, enfim, de texto mesmo, deve ter o quê? Umas 50? Por aí. 50 páginas de texto. Aí vocês podem pensar, nossa, que loucura e tal. Não, não foi nada, foi uma coisa super tranquila, ela foi fazendo com calma, É um processo, né? porque também você é muito organizada, ia fazendo direitinho, né? Vocês têm 2 anos para fazer. O importante é o seguinte, a Gabi está na rede, é professora, mas teve essa iniciação científica. A gente começou hoje conversando sobre essa coisa da ciência, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa nos astrônomos, pensa nos físicos, né? Mas a antropologia também é uma ciência, né? Então, tem uma maneira científica de fazer pesquisa. E ela aprendeu isso, a montar um projeto, a fazer um objeto. A gente já escutou aqui outros antropólogos falando também, né? A gente escutou só a Thalita por enquanto, não foi isso? E, e é isso, é muito bacana. Então, a gente vai direto passar para a Gabi. Tá, Gabi? E Eu vou dividir você para vai você projetar? aqui. Ah, tá. Aí a gente faz assim, olha, Gabi apresenta e vocês, que nem a gente fez com a Thalita, né? E vocês vão, aí Gabi vai me falando quando é que você quer que eu passe para você. Ah, tá bom. E eu não consigo, Gabi, te botar tudo, sabe? Não, acho Fica que não esse tem problema, pedacinho assim, não. Não tem problema. porque senão eu perco de vista as pessoas. Eu gosto de olhar para a carinha assim, de Não, ver. tá ótimo. Por mim tá perfeito. Então tá Vocês estão ótimo. me ouvindo bem? Tudo Sim, certo? sim. Uhum, tá show. Então, vamos lá. E aí, depois da sua apresentação, a gente abre para discussão. Tá ótimo. Beleza. Tá. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de monografia, né? Tem 5 anos que eu concluí essa pesquisa. E foi um trabalho muito legal, né? A Andrea falou, é um processo, e realmente acho que é muito legal a gente. Eu peguei o trabalho para ler alguns dias, né? E é muito legal você ver o que você construiu ao longo do tempo, assim, e com tanto esforço, e a gente se surpreende, assim, com a nossa capacidade. Eu acho que vocês vão ter um bom sentimento, assim como eu também, vão ver que compensa bastante.
Esse trabalho ele foi intitulado de Discursos sobre a Indisciplina Escolar, um estudo de caso, e ele foi entregue em 2016. Minha orientadora foi a Andrea, essa queridona. Então, você pode passar, Andrea. Vamos, que eu vou apresentar o trabalho para vocês. Esse trabalho ele tinha como objetivo geral compreender uma escola pública da rede municipal de ensino de Angra dos Reis como uma instituição disciplinar. E aí a gente tinha essa intenção de, em oposição ao que aparece na mídia, né, sobre a indisciplina, que sempre privilegia esse enfoque sobre a violência escolar, a gente tinha a intenção de compreender melhor a indisciplina, o modo como a escola lida com ela, e também entender que contribuições a formação de professores trouxe para esse tema, já que ele é um problema tão recorrente. Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre tem que pensar, né? A contribuição da nossa formação para a nossa prática. Pode passar, Andréia. As justificativas para esse trabalho são: a indisciplina ele é um desafio, né, frequente à prática docente. Então, sendo um desafio, a gente precisa saber mais sobre, né, como que a gente consegue solucionar isso. A indisciplina também está constantemente relacionada com o baixo rendimento escolar dos alunos. A gente verificou isso muito durante a pesquisa, nos discursos dos atores escolares que a gente entrevistou, que a gente observou. Na literatura também, artigos relacionam a indisciplina escolar com a síndrome de burnout docente, que é um distúrbio de esgotamento profissional, né? Que pode levar até mesmo à vontade de abandonar a profissão, que é uma síndrome que não é exclusiva da profissão docente, mas que infelizmente é muito comum na nossa profissão. E um outro argumento é que existem poucos estudos acadêmicos sobre esse tema. Então, mais uma justificativa para a gente realizar essa pesquisa. Pode passar. E tinha também uma motivação pessoal. Na época que a gente fez essa pesquisa, eu era inspetora de alunos aí da rede municipal, e eu sentia assim, uma contradição muito grande entre o que a gente idealiza no curso de pedagogia, né, que é essa relação horizontal entre educadores e alunos, e as exigências da minha função, que exigiam uma prática ali mais autoritária, mais rígida, e isso me incomodava bastante. E aí, né, essa pergunta, como que a gente consegue conciliar teoria e prática? Os objetivos específicos dessa pesquisa foram compreender o sistema disciplinar da instituição escolar, entender o que para ela é um comportamento aceitável e um comportamento inaceitável, estudar os seus métodos para controlar a indisciplina, bem como a sua eficácia, investigar os critérios de alocação dos indisciplinados no processo de enturmação, que é o processo em que as turmas são que são configuradas as turmas, né, que os alunos são alocados nessas turmas, depois eu vou falar sobre isso um pouco melhor. Investigar os termos nativos para designar os alunos indisciplinados, que são os termos que a própria comunidade escolar utilizava para chamar esses alunos, né? Estudar o perfil desses alunos, verificar a hipótese da relação entre a indisciplina e o mau rendimento escolar, investigar as contribuições da formação de professores no trato do tema. E aí, de referenciais teóricos, a gente... Eu acho que você passou demais, não foi? Ou não? Sim. Isso. Entre os referenciais teóricos que a gente utilizou, né, de base dessa pesquisa, a gente utilizou o conceito de outsiders do Howard Salbecker, e o conceito de outsider é o seguinte: um outsider seria uma pessoa que, presumivelmente, desrespeita as regras do seu meio social, seu meio de convívio social. Então, para a gente entender o que é um outsider, a gente precisa entender que essa pessoa está inserida dentro de um grupo que tem regras específicas. E aí, essas regras ditam, então, quais são os comportamentos apropriados e quais são os comportamentos inapropriados.
As regras internas dos grupos, elas não são aplicadas de modo uniforme a todos. O Becker fala que isso se deve, então, a diferenças de poder. Tem aqueles que têm poder dentro desse meio social, pode ser um poder devido à classe social, devido à raça, gênero, e aí eles vão ter o poder de impor essas regras, e vão ter aqueles a quem essas regras são impostas e que essas pessoas têm que obedecer essas regras. Da mesma forma, ele diz que o rótulo de desviante, né, ele não é aplicado com tanta facilidade a qualquer pessoa, devido a essa diferença de poder. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo com quando a gente compara, por exemplo, duas manchetes de jornal, e aí elas noticiam basicamente o mesmo fato, né? Tipo, um homem branco, rico, que foi encontrado com certa quantidade de drogas, aí ele é tratado pela ocupação dele, né? É o empresário, é o estudante, foi encontrado com certa quantidade de drogas. Mas aí, se for um outro que é pobre, às vezes, dependendo preto, né, periferia, aí o rótulo de traficante já chega logo para ele, né? Ele não é mais o estudante, trabalhador, ele é o traficante. Então, eu acho que serve para a gente ilustrar bem isso que ele fala. Então, um outsider é aquele a quem o rótulo de desviante foi aplicado com sucesso. E o outsider, o Becker vai dizer isso, que ele desenvolve justificativas para o desvio. Então, lá no livro dele, ele fala dos usuários de maconha, por exemplo. Os usuários de maconha desenvolvem justificativas para o ato deles de fumar maconha, que vão justificar esse ato, tornando esse ato não, se não de todo apropriado, não de todo impróprio, né? Algo que justifica por que eles estão fazendo isso, porque eles acham que isso não é tão ruim assim. E um passo decisivo para consolidar essa carreira de outsider, de desviante, seria o pertencimento a um grupo desviante, né? Porque justamente no convívio com outros desviantes, até outros desviantes mais experientes, que eles vão conseguir racionalizar esse desvio com mais facilidade, conseguir desenvolver essas justificativas para o ato de ser outsider. Ô, Gabi, deixa eu falar uma coisa, aproveitar, tá muito legal. Essa coisa do Becker, quando a gente fala desviante, a gente sempre pensa assim, em marginais sociais, né? Mas a gente também pode pensar, que é o que eu penso na minha pesquisa, que é uma apropriação que eu faço do Becker um pouco heterodoxa, mas é possível, você pensar, por exemplo, na carreira de alguém que vive numa família de pessoas que não estudam, que não gostam de estudar, e essa pessoa decide estudar. Isso também caracterizaria um desviante. E essa pessoa pode ser tratada por esse núcleo familiar, né, que não valoriza a escola, por exemplo, como uma atitude inapropriada, por exemplo, né? Um domingo está todo mundo no pagode, ou todo mundo lavando a casa, e essa pessoa diz, desculpa, eu não vou participar do churrasco porque eu tenho que estudar. De certa forma, foge à regra, né? Foge à regra. Então, é legal a gente pensar, não precisa pensar como delinquência, né? Sim. Mas qualquer coisa que foge à regra. Legal. Vamos lá. E a gente também teve como referencial teórico o conceito de disciplina do Foucault. E para o Foucault, a disciplina é um tipo de coerção que objetiva tornar um corpo dócil, manipulável, adestrável. E aí ele fala, então, que a escola, assim como a prisão, ela é uma instituição disciplinar, que tem esse objetivo de ter uma vigilância constante sobre os indivíduos e a função de corrigir as virtualidades deles no momento ainda em que elas se esboçam. Então, ele fala que o tipo de poder que se exerce nessa instituição disciplinar seria o panoptismo, que é um tipo de vigilância ininterrupta dos indivíduos que impõe limitações, proibições ou obrigações. E esse termo, panoptismo, ele vem de uma estrutura da arquitetura que a gente, quando pensa numa prisão assim clássica, a gente pode talvez associar, que é um prédio no formato de um anel, e no meio desse prédio, assim, tem um pátio e uma torre, e tem uma cabinezinha lá no meio da torre que consegue ver todas as outras salas e conseguir vigiar o que todos estão fazendo. E
muitas vezes sem que eles saibam que estão sendo observados, mas tem alguém ali que está observando cada coisa que eles estão fazendo a todo momento, né? Esse saber de vigilância que eles chamam. Hoje em dia a gente poderia associar essa função panóptica ao próprio algoritmo da internet, né? Sim, há câmeras também, né? Você sabe que você está sendo vigiado por alguém, né? Como é que é aquela plaquinha que tem quando sorria, você está sendo filmado? Poderia ser sorrir, você está sendo vigiado. Vigiado. Comporte-se. E aí ele fala, então, que a instituição disciplinar, ela tem múltiplos e sutis dispositivos, né? Entre esses dispositivos, né, esses dispositivos de controle, ele fala do controle da atividade, que trata, então, da otimização e controle do uso do tempo. A todo tempo estão sendo controlados durante as atividades. E nisso a gente entra num princípio da não ociosidade, que é a intensificação da utilização do tempo, pretendendo rentabilizar o tempo disciplinar, tornando-o útil e passível de controle. Eu acho que dá para a gente fazer É muito fácil de associar isso daqui com a escola, né? O princípio da não ociosidade. Até tem um trechinho que não está aqui nesses slides, mas estava lá da entrevista com a indisciplinada. Ela fala assim: ó, se a gente se comportar, a tia não passa muito dever, não. Mas se a gente faz bagunça, é que ela passa muito mesmo. Mas se você se comportar, ela deixa você ir lá, pegar um livrinho, um brinquedo para você ler. Então, até mesmo quando você se comporta, você vai fazer alguma coisa, uma coisa mais prazerosa, que é ler um livrinho, pegar um brinquedo, mas não pode ficar de forma alguma desocupado, né? Tipo, vamos rentabilizar esse tempo aqui. E é incrível, né, Gabi, como é que depois tem um outro trabalho do Foucault, que eu acho que é na história da sexualidade. Ele vai falar de como que a gente introjeta essa estrutura disciplinar e ela passa a ser, a gente passa a controlar a si mesmo, né? E a gente vê que a gente faz isso com o nosso próprio tempo individualmente, né? Eu faço exatamente isso comigo. Né? E agora, André, o que você pode fazer? Tem agorinha mesmo, antes de começar a aula, eu botei tudo, já liguei as coisas, né? E pensei, bom, tem 10 minutinhos, vou aproveitar e ler um pouquinho aqui o meu texto sobre cultura, não sei o que eu tinha acabado de pegar. É uma loucura, né? A gente fica assim querendo ser super produtivo, isso tem a ver com essa lógica disciplinar. Sempre que chega as minhas férias, eu fico com esse pensamento, assim, é um dilema, porque eu quero me permitir aproveitar, mas sabe, tipo, você fica com aquele pensamento, não, tenho que fazer alguma coisa, tenho que deixar esse tempo aqui ser, né, útil, né, produzir alguma coisa, aproveitar. E aí vamos então para a investigação. A gente começou com um levantamento bibliográfico, pesquisando artigos, né, que falassem sobre a indisciplina escolar. E também foi quando eu comecei as leituras que a André indicou, que foi, né, que a gente começou com esses dois conceitos, do Becker e do Foucault, e a gente acabou conseguindo manter ao longo da pesquisa, foi bem legal. E a gente optou pelo estudo de caso, e o nosso interesse científico por esse caso, né, é que a maioria do corpo docente era formado pela UF de Angra, né, ainda naquela época que o currículo tinha mudado, né? Eu acho que você ainda sabe falar sobre isso melhor do que eu. O currículo tinha mudado. Sim. Falar assim, é que a UF de Angra, esse curso de pedagogia, foi inaugurado em 1992 e foi inaugurado como um currículo, como é que eles chamavam? Experimental, né? Então, era o currículo mais diferente de todos os currículos de pedagogia, ele era singular. Então, para vocês terem uma ideia, não tinha semestre, né? Tinha uns eixos temáticos não tinha sistema de crédito, era por série, a turma ia sendo acompanhada o tempo inteiro, e tinha uma coisa em espiral, ele tinha uma porção de bolações diferentes, umas disciplinas bem diferentes também, né? Era um currículo experimental. Então, também tinha esse interesse, porque na época eu estava com a pesquisa sobre os efeitos desse currículo tão inovador na formação dos professores.
Então, como no campo a Gabi observou que a maior parte dos professores dessa escola tinham sido formados por esse currículo inovador, né, a gente pensou, poxa, isso também é interessante, porque a gente vai ver quais são os efeitos dessa formação tão isso experimental, inovadora, né, fora, outsider, a gente poderia dizer, né, fora dos padrões, como é que é isso na prática, né? O que a gente esperava é que os professores formados dessa forma, dessa maneira, tivessem práticas muito pouco convencionais, né? Fora do tradicional, fora do esperado. Sim. E também tinha o fato, né, de que eu trabalhava nessa época, então era muito conveniente eu pesquisar essa escola, porque era justamente a escola em que eu trabalhava. Então, eu não ia ter tempo para sair do trabalho, ir para uma outra escola, fazer pesquisa, depois ir à noite para aula, né? Não tinha como. Isso, isso é importante também de dizer, porque um lado, um aspecto prático das pesquisas que tem que ser considerado, porque Sim. senão você não consegue realizar, simplesmente, né? Então, você, a partir da conveniência, você fica tentando buscar o que aquela conveniência pode te trazer. Então, uma oportunidade foi essa. Sim. E aí, o próximo tópico aqui é justamente o que a Andrea falou. Então, quais os impactos desse currículo experimental, diferencial na prática pedagógica das docentes? Né? A gente queria ver o que isso impactava na prática delas. E aí, a gente optou pela etnografia, né? Eu fiz a observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Tinha as vantagens e desvantagens dessa observação, dessa etnografia, né? Porque eu estava inserida dentro desse grupo. Então, as vantagens, né? Eu teria livre acesso aos espaços, eu tinha uma boa relação com todos, eu não me achava assim uma figura estranha, então as pessoas agiam normalmente perto de mim, né? Porque eu estava ali a trabalho, então tinha essas vantagens, eu poderia acessar os documentos da escola, mas teve esse trabalho, né, de estranhar o familiar, né, de olhar com uma atenção para a gente não acabar caindo nos estereótipos, né. E um dos instrumentos que eu utilizei, das ferramentas, foi o meu celular como caderno de campo, né. Primeiro que era um pouco ruim ficar carregando um caderninho, né, pelo trabalho, assim, sair carregando um caderninho e para a qualquer momento, nossa, aconteceu uma coisa que eu preciso anotar no caderninho, né. Segundo que as pessoas também, elas ficavam meio um pouco receosas, assim, nossa, o que ela tá anotando, né. Agora no celular não, você tá ali mexendo no celular, as pessoas não sabem o que você tá fazendo, pode achar que você tá no WhatsApp, sei lá. Então, o celular foi um aliado, porque eu utilizei ele como caderno de campo, né. Deixa eu só beber um pouquinho de água Isso aqui. foi uma descoberta da Gabi muito legal. Super, já tinha até comentado com eles isso. Foi uma descoberta metodológica maravilhosa, que eu nunca vi ninguém comentar isso. É incrível. Até hoje eu leio etnografias, trabalhos etnográficos recentes, e as pessoas falam do caderninho, e não é boa ideia, né? Porque é Não cabe esquisitinho. mais, né. Não é normal uma pessoa. Isso sempre criou uma distância, né? Uma coisa de estranhamento em relação ao etnógrafo. Ele está observando e está com o caderno na mão. Então, com o celular, você deschava um pouco a sua prática de observação, que é bem legal, fica tudo mais natural, né? E o celular tá ali no bolso, então aconteceu uma coisa, eu posso pegar o celular e, tipo, vou anotar isso aqui para eu não esquecer, sabe? No momento, aconteceu, tava ali no trabalho, aconteceu isso, nossa, eu preciso anotar isso para minha pesquisa. Aí eu ia lá e anotava Bom, depois, né? A gente entrevistou 2 alunos da escola, e como é que a gente escolheu esses 2 alunos, né? a Na gente não, verdade, né, Gabi? Você que fez tudo, eu só te orientei. mas você me ajudou, você me entrevistou, né? Ainda vou chegar Ah, nesse ponto aí. E, enfim, mas foi a gente, né? No final das contas, nosso trabalho. Foram 2 alunos, e esses alunos a gente pensou assim: vamos entrevistar então um aluno indisciplinado e um aluno exemplar, né? Os dois extremos. E como
a pesquisa era sobre as concepções da comunidade escolar, a gente pediu que esses nomes fossem indicados pela direção da escola. Então, para que a nossa concepção de aluno indisciplinado ou de aluno exemplar, né, que não fosse influenciada pelas nossas concepções, mas sim dos atores escolares. Então, foram indicadas 2 alunas, e aí a gente entrevistou uma aluna indisciplinada, uma aluna exemplar, a pedagoga, que tinha sido formada, né, pela UF, os inspetores de alunos, que eu estou incluso aí, e uma merendeira desviada de função. A entrevista piloto, né, que foi quando a gente construiu o roteiro e a gente decidiu assim, vamos testar. Eu cheguei lá na sala da Andrea, aí a gente tinha acabado de fazer o roteiro, né, tinha pouco tempo, e ela falou assim, e aí, vamos testar? E aí ela falou, não, te entrevista aqui agora, e eu fiquei super nervosa, eu lembro disso. Ai, tipo, eu não pensei na resposta que eu vou dar, sei lá, eu não li, não sei o que eu vou responder. Mas foi muito bom, né, porque a gente conseguiu rever esse roteiro. Eu acho que foi bom também para eu ver como que faria a entrevista, então acho que serviu de base aí para as entrevistas que eu faria depois, né? E apesar de ter construído o roteiro, eu não tinha ensaiado as respostas, então, sim, foi tudo bem espontâneo, né? Tinha algumas perguntas que eu fiquei na dúvida de como responderia, então foi bom para eu ter uma atenção a mais durante a observação, porque eu já sabia que algumas coisas ali eu já tinha naturalizado, né? Eu precisaria de ter um olhar mais atento. E aí também a gente optou pela análise documental, a gente analisou os cartazes com as regras de convivência das turmas, o regimento das escolas públicas municipais, a justificativa para o termo de compromisso assinado no ato da matrícula, relatórios produzidos pelos professores sobre os alunos indisciplinados e ata de atendimento aos pais e alunos, todos eles, né, no que era tocante em disciplina escolar. Então, por exemplo, essa ata de atendimento aos pais e alunos, lá eram registrados casos de indisciplina, então o pai era convocado para falar de uma indisciplina que o filho fez, e tudo era registrado lá nessa ata. Então, a gente utilizou isso tudo como material. E depois que a gente reuniu todos esses dados da pesquisa, que a gente viu que não ia ter mais nada de novo, a gente organizou esses dados em categorias de análise e a partir da recorrência, né, desses temas que apareciam, e a gente foi para análise dos dados. Isso já tinha 1 ano e pouquinho que eu estava fazendo as anotações, que eu tinha feito as entrevistas, já tinha transcrevido tudo, dado um trabalhão do caramba. Aí que a gente foi para essa parte da análise. Uhum. E esse ponto também é importante na teoria, né, da metodologia de pesquisa etnográfica, a gente costuma chamar esse ponto de ponto de saturação, né, que a Gabi descreveu como o ponto em que as coisas que surgiam do campo eram repetições, né, já tinha meio que saturado, não tinha nada novo, você tinha mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, é o ponto mais ou menos onde a gente... Porque, às vezes, a gente já viu aqui textos sobre a dificuldade de entrada no campo, mas é importante a gente falar também da dificuldade de saída do campo, né? Porque, às vezes, a gente tem que parar em algum momento, porque tem que fazer aquela outra fase que é escrita, a gente já viu, a gente já ouviu, né? E depois a gente tem que analisar esses dados, e não é muito fácil não sair, né? É um luto, assim, né? Tem uma hora que você fala assim, eu vou ter que sair, triste um pouquinho, né? Mas tem que sair, tem que saber o momento de sair. E o momento de sair, basicamente, é esse, né? O momento em que o campo já não te traz muita novidade. É claro que você pode ficar, sei lá, 10 anos, como ficou o Bill, né, o Foote White, naquela pesquisa dele, e aí você vai ter mais familiaridade com o campo. Claro, você pode ficar mais tempo. Mas a gente tem que rentabilizar o tempo, então não dá para ficar. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito bom, né? A gente ter os prazos ajudam muito a gente, observar os prazos, porque senão a gente não faz nada, né? Muito bem. E a primeira categoria de análise foram regras e estratégias da escola. Primeiro, a gente fez um paralelo que, de fato, para a comunidade escolar, o indisciplinado ele era visto como um outsider, a indisciplina era um desvio,
um desvio às regras que existiam no espaço escolar. Chamou a atenção que os documentos que regulamentam as normas de conduta adequados, eles não tiveram a ampla participação da comunidade escolar em sua elaboração, que são o regimento escolar e a justificativa para o termo de compromisso da matrícula. Isso é muito problemático se a gente pensa que a educação pública é regida por princípios de gestão democrática, né? Como é que você pode impor um documento assim de cima para baixo, né? Então aí já começa... E aí a gente vê aquilo que você tinha comentado sobre o Becker, né? Quer dizer, que essas regras, elas não são distribuídas de forma homogênea por todos os atores de um certo grupo social, né? Tem uns atores que valem mais na escola. Então, essa ideia de horizontalidade, de democracia, de gestão democrática, na prática... Não sai do papel, gente. Não sai. É triste, mas não acontece. E aí a gente já começa a ver que existe, né, uma hierarquia escolar. Que é isso. Tem quem elabora essas regras e quem tem que só obedecer essas regras, né? Isso se dá, essa hierarquia se dá em vários níveis. Tem a Secretaria de Educação que impõe isso para a gente na escola e a gente tem que obedecer. E tem a gente que impõe isso para os alunos e os alunos têm que obedecer. Então, existe aí uma hierarquia escolar, que foi, acho que, uma das coisas assim mais marcantes da pesquisa, ser a existência dessa hierarquia. Então, de um lado, tinha as autoridades escolares, né, que eram os funcionários, né, principalmente ali os professores, a direção, a equipe técnico-pedagógica. Claro que tipo, tem um ou outro com mais importância, a direção é o maior, né, da escola, a maior hierarquia possível, e tem esses outros a quem são impostas as regras, eles têm que obedecer essas regras, né? E aí, para cada regra dessa, existe uma punição, né? Se caso seja desrespeitada, existe uma punição para essa regra. E quanto menor a tolerância em torno de uma regra, então, quanto mais intolerável for essa transgressão, mais severa será essa punição. E aí a gente observa, então, que esse sistema disciplinar, ele tem um caráter behaviorista marcado pelo reforço negativo, né? Se você praticou uma transgressão que é intolerável, a punição vai ser maior. Se for ali uma regra que tem mais tolerância, aí vai ser uma punição mais branda. E lembrando que ainda tem alguns sujeitos que, por algumas razões especiais de lugar de poder que ele ocupa, eles até podem fazer coisas mais severas e terem punições mais brandas, né? Sim, sim, sim. As regras não são aplicadas igualmente, né? Essa aqui é a questão. Uhum. E aí a gente descobriu que havia um consenso, né, entre a escolar que as transgressões inadmissíveis seriam desrespeito às autoridades escolares, claro que ia, né, quebrar esse alicerce em que se apoia a instituição disciplinar, que é a hierarquia que existe nela, e agressões contra alunos. Então, muitas vezes, o descumprimento de uma norma, ela não causava uma perturbação pelo descumprimento da regra em si, mas pelo desrespeito à autoridade escolar que estava ali implícito. Então, por exemplo, tem um trecho da entrevista com a aluna indisciplinada que eu pergunto para ela o que seria uma transgressão muito grave. Aí ela fala assim, nossa, grave, grave mesmo. Lembra aquele dia? É muito legal essa entrevista, né? Porque foi a melhor entrevista de todas, assim, cada fala dela ali, muito engraçada. A gente ficou apaixonada pela Emily. A gente nomeou ela de Emily, não é o nome dela de verdade, né? Mas foi a forma que a gente decidiu chamar ela no trabalho para preservar a identidade, né? Inclusive as entrevistas, né? A gente fez tudo bonitinho, tinha o termo, os responsáveis assinaram, dos menores, né? Sim, isso é super importante. Foi tudo certinho. E aí ela fala assim, muito grave, grave mesmo. Você lembra daquele dia? Aí ela já foi me contar, né? Você lembra daquele dia que eu tava com os meus amigos correndo no corredor? Aí a gente corria para lá e saía gritando. Aí um inspetor Eric veio e vinha correndo atrás da gente. Aí, enfim, o fato, né, que ela fala que é muito grave, não é ela estar correndo no corredor e gritando. Isso é errado. Mas isso não é o grave. O grave era que o inspetor estava falando ali, não faz. Aí ela lá e fazia. Não faz, ela ia lá e fazia. Então, isso que era o grave. Ela está desrespeitando a autoridade desse inspetor de alunos, né? E, inclusive, esse respeito à autoridade escolar, ele aparece até mesmo no regimento escolar.
que diz não só que os alunos devem respeitar a autoridade, né, da equipe técnico-pedagógica, mas também que o professor deve reger com autoridade as suas turmas. Então, até mesmo a ação do professor, né, com o aluno, esse reger com a autoridade a turma está ali regulamentado. E aí tem um outro trecho dessa entrevista com a aluna indisciplinada que mostra para a gente que uma mesma atitude desrespeitosa, se for praticada contra um aluno, não é a mesma gravidade que uma atitude desrespeitosa contra a autoridade escolar. Aí ela fala assim, olha, se você implicar com outro aluno, implicar com um coleguinha, dizer assim, ó, aquele lá tá te chamando, tudo bem, isso é aceitável, mas você não vai fazer isso com a tia, que ela vai ficar muito brava. Né? Então, você pode fazer isso com outro aluno, né? O outro aluno ele pode ser desrespeitado. Tá errado? Tá errado dentro da regra, mas é tolerável. Agora, fazer isso com a autoridade escolar, nem pensar. E aí, uma forma, então, de sempre reafirmar a autoridade é por meio do discurso, né? As autoridades escolares sempre tinham falas como aqui você não manda, aqui você não tem querer. Quem que você pensa que é? Tipo, para dizer, né? Aqui quem manda sou eu, não é você. E uma coisa que eu vi também, né, que me deixou um pouco assim surpresa, é que quanto mais rígidos, mais competentes eram considerados esses agentes escolares. Tem inclusive uma conversa que eu anotei no caderno de campo, que eram duas mães falando assim, ó, aquela professora ela é boa. Dois alunos fizeram bagunça, no mesmo momento ela colocou eles lá no final da fila. Aí a mãe continuou falando, não, ano passado a minha filha estudou com uma professora que não deu certo não, porque ela era, sabe, meio que deixava tudo meio solto. Então, a professora que era boazinha, né, que era assim mais flexível, não foi uma boa professora, mas a professora boa é aquela que é rígida. Então, isso era muito perceptível também nos discursos da comunidade escolar. E aí existiam essas formas sutis de punição, como fala o Foucault, aumentar o número de deveres, né? E cópias, então quanto mais bagunça, mais dever, mais cópia. Privar dos momentos de lazer, então não vai brincar no recreio, não vai no passeio. Então eram essas formas sutis. No processo de enturmação, né, que é esse processo que no final do ano as professoras elas sentam e montam as turmas que vão, né, as turmas do próximo ano letivo, né, que vão compor a escola. E aí as professoras elas tinham essa intenção já de separar esses alunos indisciplinados, numa forma de evitar o fortalecimento deles enquanto grupo desviante. E tem um trechinho da entrevista com a pedagoga que ela fala assim, não, porque a gente tem que separar, porque esse com esse vai reforçar, e eles vão contra o sistema de sala de aula. Ela fala exatamente com essas palavras, contra o sistema de sala de aula, então a gente precisa separar. Então, já no processo de enturmação, já vai separando esses alunos, né? O que faz sentido se a gente pensa lá que o Becker fala que um outsider ele vai fortalecer, né, sua carreira como desviante no convívio com outros desviantes. Então, esse é um dos dispositivos que a escola tem de evitar que esses alunos eles se fortaleçam enquanto indisciplinados. E se reproduzam, né? Sim, sim. E outra medida disciplinar que a gente verifica é a punição exemplar, que tem uma cena clássica do filme da Matilda, que é aquele menininho tendo que comer aquele bolo gigante. Vocês lembram desse filme? Tendo que comer aquele bolo gigante na frente de todo o auditório. Então, essa é a punição exemplar. É uma punição na frente de todos, para que todos vejam, sintam medo e não tenham não façam aquilo também, né? Então, essa é a punição exemplar, que envolve, né, constrangimento. E aí os outros se sentem amedrontados e não vão fazer por conta, né, desse receio. E apesar de todas essas punições, nos discursos desses atores escolares, havia um consenso de que esse sistema disciplinar ele não era efetivo. Então, a aluna exemplar, quando eu pergunto para ela se funciona, ela vai falar assim, funciona, ele para de fazer bagunça, mas depois começa tudo de novo. Então, não funciona, né? Tipo, funciona naquele momento. Depois vai começar tudo de novo. E a justificativa para que não seja efetivo esse sistema disciplinar é a falta da articulação entre a escola e a família. E a escola ocupa muito a família no sentido de que a família teria uma visão assistencialista da escola, como um lugar que eles iam deixar o filho e que lá eles seriam cuidados e educados. E aí a gente entra assim numa discussão de qual seria o papel da escola, né? Porque alguns
acham que o papel da escola é só ensinar, outros acham que é ensinar e educar, mas, no geral, a maioria dos atores escolares acreditam que a função da escola é somente ensinar, não educar. Os atores escolares... Nossa, André, você desligou o fone e agora tá muito esquisito, que parece que ninguém tá me ouvindo, porque não tem nenhum barulho. Ai, desculpa. Pronto. Eu fiquei assim, será que vocês estão me ouvindo? Por isso que eu parei um minutinho, assim, Tá, porque vou não deixar, tem vou deixar, vou um deixar. barulhinho. Desculpa, gente. Uma contradição que a gente observou é que esses atores escolares, eles, no discurso deles, eles desaprovavam essas atitudes autoritárias da escola, mas, ao mesmo tempo, eles lamentavam o ECA. E aí tinha uma fala assim, né? Antes, os alunos tinham medo da professora, hoje eles não têm mais. Então, eles lamentavam essas restrições que o ECA trouxe, né? Porque, para quem, né, tem críticas, é assim, não, hoje não pode nada, né? Quem critica o ECA é assim, não, hoje não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. E, ao mesmo tempo que eles achavam que a escola era muito autoritária, eles tinham esse discurso, não, mas hoje não pode nada, sabe? No meu tempo, eles tinham medo da professora, hoje eles não têm mais medo. Então, que é muito contraditório, né? Uhum. Pode passar. E aqui a gente entra numa outra categoria, que são as justificativas para indisciplina. Primeiro aqui eu queria mencionar os termos nativos que a gente constatou para os alunos indisciplinados, né? A maioria dos casos, eles eram identificados por termos eufêmicos, termos que suavizassem, né, ali qualquer expressão. Então, era bênção, era anjo, né? Era sempre uma forma irônica de chamar esses alunos, né? Dificilmente eles eram chamados de bagunceiros, era assim, uma forma bem irônica de chamá-los. No discurso desses atores escolares, geralmente os alunos indisciplinados eram meninos, ao contrário de meninas que seriam naturalmente mais dóceis e subordinadas. Não sou eu que estou falando, gente, são os atores escolares. Feministas já podem começar a chorar agora, nesse momento. E, de fato, durante a pesquisa, a gente observou que a maioria dos alunos indisciplinados eram meninos que apresentavam distorção de seriedade, porque eles já tinham sido reprovados. Mas, sabe, André, eu estava pensando sobre isso, da maioria dos meninos, né, da maioria desses alunos indisciplinados serem meninos, e eu acho que tem muito a ver com aquilo do que o Becker fala de o rótulo desviante chegar mais fácil para alguns. Uhum. E eu acho que, nesse caso, o rótulo de indisciplinado, ele chega mais fácil para os meninos. Uhum. E se a gente para pensar, por exemplo, nas meninas consideradas indisciplinadas, como a Emily, que foi entrevistada, a gente vê que essa aluna foge um pouco ao padrão de feminilidade. Uhum. Entendeu? Ela já... E eu acho que isso é interessante, né? Porque na época a gente não teve muito essa preocupação. Sim. A gente pode desenvolver melhor isso. Mas isso revela, assim, como que esses rótulos pegam mais facilmente nos meninos, já revela também essa dimensão machista da sociedade, né? Totalmente. E como pesa muito mais para uma menina levar esse rótulo, porque ela é duplamente desviante, né? Sim. Um menino bagunceiro é alguma coisa também mais aceitável do que uma menina bagunceira. Totalmente. Eu li isso outro dia, eu fiquei, gente, como é que a gente não falou nada sobre isso na pesquisa? Eu fiquei chateada, assim. Podemos falar no artigo. Podemos, vai ser ótimo. E o baixo rendimento escolar, então, ele aparecia muitas vezes apontado como uma das causas do comportamento indisciplinado. Então, tinha aquele caso ali que a professora dizia assim, não, meu aluno, ele não consegue fazer. Então, por isso que ele não consegue fazer, ele faz a bagunça na sala, ele agita a sala. A outra diz assim, não, o meu aluno, ele faz. Só que quando eu vou lá corrigir ele, aí ele se exalta, porque ele erra tudo e aí ele agita em sala de aula. Então, tem um trechinho do caderno de campo que eu faço essa anotação, porque aí a gente consegue ver, né, essa relação clara entre o baixo rendimento escolar e o comportamento indisciplinado, considerando ainda que a maioria deles, eles eram repetentes. Então, essa menina que foi entrevistada, indisciplinada, ela já tinha repetido 2 vezes. Então, ela estava cursando o 3º ano pela 3ª vez. Então, né, é algo a gente considerar. A indisciplina também apareceu relacionada a pais que não sabem exercer sua autoridade e impor limites aos filhos.
isso tinha relatórios sobre alunos indisciplinados que falavam isso. Olha, a gente chamou aqui o pai, aí a gente falou que ele tem que impor mais limites, então é porque ele não consegue impor limites em casa, deixa de fazer tudo, não sei o quê. Então, muitas vezes aparece relacionado, né, a isso também, a pais que não sabem impor limites aos seus filhos. E lembrando, mais uma vez, que isso aí é material de campo, né? Coisas que ela escutou das escotistas. São os discursos, né? São discursos. O foco estava no discurso da comunidade escolar. Então, tudo que eles falavam, né, e o que eles expressavam, a gente analisou isso. Outro fato também, né, para justificar a indisciplina, é relacionar a alunos que não compreendem a função social dos estudos e que vão para a escola para brincar, merendar e ganhar o Bolsa Família, né? Com essas palavras. Vem para a escola para brincar, para merendar, para ganhar o Bolsa Família. Então, mais uma vez aqui, a gente pode supor que a culpa está na família, né? Porque para esses atores escolares, é a família que teria que dizer, não, você tem que ir para a escola, porque estudar é importante, porque no futuro você vai precisar disso. Então, mais uma vez, é a família que é a culpada, porque ela que teria que passar essa função social da escola, né? Na concepção desses atores, é a família que deveria ensinar isso. Uma criação ruim, uma má educação e a ausência de carinhos também foram outras causas para a indisciplina escolar que apareceram nos discursos, né, de quem a gente observou, de quem a gente entrevistou. E até tem um caso, né, bem curioso, de uma professora que atribui a indisciplina a um caso de gravidez indesejada, né? De um filho que a mãe não queria ter, e que aí depois ela abandonou, deixou para a avó cuidar, e ninguém dava carinho para ele, o menino era abandonado. Então, relacionou a esse fato, que a mãe não queria tê-lo, não foi uma gravidez desejada. E para a comunidade escolar, somente uma família estruturada seria capaz de fornecer as bases necessárias à educação plena das crianças. Então, caso fosse uma família desestruturada, aí tudo, né, para esse aluno ser indisciplinado de acordo com a visão desses atores escolares. Então, para a gente resumir, a maioria das causas da indisciplina nos discursos da comunidade escolar estão na família. Seja, né, na falta de regras, seja ali no filho indesejado, seja porque não soube educar, porque não passou qual é a função social dos estudos, as causas estão na família. O que gera, nesses atores escolares, um sentimento de impotência, porque eles dizem assim, não, a causa não está aqui, a causa está lá, então eu não posso fazer nada, né? Indisciplina e popularidade foi outra categoria de análise que apareceu para a gente achou muito interessante, porque a indisciplina muitas vezes era dita como uma forma do aluno pedir ajuda, né? Nesses casos assim, ele não tem atenção em casa, ele não tem carinho. Então, era uma forma da criança pedir ajuda, uma forma da criança chamar a atenção para ela. E aí a gente observou que, de fato, sendo um aluno indisciplinado, a criança ela conseguia algo que ela não teria sendo uma criança assim normal, que era a popularidade. E tem um trechinho bem legal do caderno de campo que uma aluna chega para mim e pergunta: você sabe o nome de todos os alunos da escola? Aí eu falei assim: não, eu sabia o nome de muitos, né? Mas eu não sabia o nome dos 500. Aí ela: você só sabe o nome dos bagunceiros, né? E aí é verdade, porque se você vai em uma escola, todo mundo sabe o nome dos bagunceiros, assim. Você pergunta: quem é bagunceiro aqui? Todo mundo vai saber, da escola inteira. Então, o aluno acaba conseguindo um status nessa hierarquia escolar. Ele é alguém, né? Ele passa a ser alguém nessa hierarquia. Pode passar, Andréia. Indisciplina e aprendizagem, né? Isso também apareceu bastante. Nos discursos da comunidade escolar, a disciplina é uma condição para o aprendizado. Ela seria necessária para o bom andamento das atividades escolares. E, em consequência disso, né, a indisciplina ela teria consequências diretas e indiretas na aprendizagem dos alunos e no processo avaliativo. Ou então ela seria uma consequência do processo avaliativo, se a gente considerar, por exemplo, aquele caso da professora que disse que o aluno dela, quando corrigido aí, ele vai tumultuar a sala de aula. E uma surpresa para a gente foi que a concepção de aluno exemplar, ao contrário do que a gente acreditava, não está relacionada ao bom desempenho.
Porque na nossa concepção, né, no que a gente imaginou, na nossa hipótese, o aluno exemplar seria aquele com um comportamento excepcional e também só com nota A, né, conceito A. Mas não foi isso que a gente constatou nas entrevistas. Os alunos exemplares para a comunidade escolar eram alunos com um bom comportamento, mas não necessariamente com as melhores notas. Pode passar, Andréia. Essa categoria foi muito recorrente, né, em disciplina e delinquência. Para a comunidade escolar, a dificuldade em receber ordens acompanha o aluno ao longo de sua vida. E caso ele não mude o comportamento, mais indisciplinado ele será, num ciclo progressivo de desvio. Em razão disso, os indisciplinados estariam predispostos à criminalidade. E aí tem um trechinho da entrevista com o inspetor que ele fala assim: porque se eu não disser para essa criança que ela não pode fazer isso, se não tem ninguém em casa que vai falar isso para ela, ele vai crescer e vai virar um adulto o quê? Que vai agredir as pessoas, né, vai roubar, vai abusar. Então, essa relação parece muito clara, né? Tem uma professora que fala assim, não, fui lá falar com a mãe, né? Que é melhor chorar agora do que chorar depois, aí na porta de uma cadeia, né? Então, aparece muito clara essa relação de que o indisciplinado, ele é um criminoso em potencial, né? Então, ali a escola teria essa função de corrigir essa virtualidade, né, para a criminalidade E desses... na época, Gabi, acho que foi na época, sim, estava tendo não me lembro quem que era presidente na França, mas era um presidente conservador e que tinha uma política pública de identificação de criminosos precocemente na pré-escola. Nossa, É impressionante. como assim, Você pegar né? uma criança de 3 anos e falar, você pode vir a se tornar um delinquente no futuro. Então, E você aí já a gente entra corta o mal pela raiz. Mas aí a gente entra naquela profecia autorrealizadora, né? Que não entrou Claro. aqui, que você diz que alguém é alguma coisa, ou que pode se tornar aquilo, e aquilo se torna... Eu não vou saber explicar muito bem, É mas isso que você falou. a pessoa vai acabar internalizando isso, ela vai se tornar isso. O nome já diz muito, né? Uma profecia autorrealizadora. Então, você dizer, não, se você continuar assim, quando crescer, você vai ser um marginal, você vai ser um traficante, você vai ser um bandido, Em né? qual época? Então, há 5 anos atrás. Acho que se a gente puser no Google, deve encontrar isso. Eu não sei exatamente quando foi, não. Mas ficou super polêmico, foi super discutido, que era um absurdo. Eu espero que essa política não tenha ido adiante, né? Mas foi um escândalo na época, só de pensar em fazer isso. Nossas considerações finais. A gente observou, né, que como o cargo de inspetor não exigia uma formação específica na área de educação, tinha apenas a exigência de ensino médio, a gente viu que não se acreditava ser necessária uma formação específica para tratar da indisciplina escolar. Então, é como se supostamente seria algo que se aprende na prática, né? É o mesmo que você ter ali como é que é o nome do cargo? Monitor de educação especial e você exigir um nível fundamental, igual em Angra, né? Então, não é necessário uma formação específica para você tratar disso? Não é necessário uma formação específica para você tratar da indisciplina escolar? Não é um problema assim tão importante ou é isso, assim, é fácil de você lidar? E mesmo os profissionais que possuíam uma formação específica, mesmo aqueles formados lá pela UF de Angra, eles não demonstraram diferenças de atitudes quanto à indisciplina escolar. Eles agiam da mesma forma que todos os outros. Então, a gente vê que essa formação não trouxe uma diferença significativa, né, de quem não tinha essa formação específica, não instrumentalizou eles para agir de modo diferente nessa prática. Surpreendeu positivamente o fato de não ter aparecido nas falas dos entrevistados a associação da indisciplina com transtornos como o TDAH e a sugestão de que medicamentos poderiam solucionar o problema. A gente pensou que isso pudesse aparecer, né? Mas não apareceu, felizmente. Pode passar, Andréia.
Devido às causas da indisciplina ultrapassarem os muros da escola, a instituição educativa limita-se a culpabilizar as famílias e a condenar os alunos aos determinismos sociais de partida assumindo um caráter reprodutor. Então, acaba se eximindo de uma responsabilidade que também é dela, né? Isso aponta a necessidade da elaboração de políticas públicas de orientação e acompanhamento familiar. E quando a gente fala em políticas públicas de orientação e acompanhamento familiar, que passem não só pelo campo da assistência social, mas também de acompanhamento com psicólogos, inclusive dentro da unidade escolar, que seria super importante. E também passa, né, por políticas públicas de descriminalização do aborto para os casos de gravidez indesejada, como a gente constatou que, se de fato esse é um motivo, né, que leva a isso, o aluno ficar ali abandonado, né, sem ter, me fugiu a palavra agora, sem ter, como se fala? Afeto, apoio, Isso. atenção, né? Sem ter essa estrutura, né? Tanto falam família estruturada, sem ter essa estrutura, da família. Então, seria importante para esses casos também. Além disso, seria importante também a realização de investimentos no sistema educativo que comecem pela própria formação do professor, para que, de fato, a nossa formação ajude a gente a lidar com esse problema e a solucioná-lo. Muito bem. Aqui é a bibliografia, que eu já mandei para vocês, aí quem quiser depois, né, pode. Então, gente, exemplo de um ótimo TCC para vocês. Adorou, viu, Thaís? Perguntas. Obrigada. Vou fazer uma primeira pergunta para acabar o gelo. Ô, Gabi, você observou essas categorias que você observou nessa pesquisa, elas são recorrentes também no seu atual local de trabalho? Sim, bastante. Principalmente da indisciplina e aprendizagem. É muito recorrente. Uhum. E continua isso? Tem mais meninos do que meninas? Olha, eu acho que é mais equilibrada. A minha experiência foi mais equilibrada. Uhum. Mas tinha isso que você falou, né? A menina já é duplamente desviante, né? Então, eu acho que era mais um tabu, assim, quando era uma menina, né? Tipo, parece que gera uma perturbação maior quando é uma menina. Uhum. E eu tive umas indisciplinadinhas. Uhum. Você faz essa pergunta? Eu tenho uma pergunta, que eu fiquei curiosa. Durante a sua pesquisa, é porque só foram 2 alunas, né? Mas sua experiência de professora deve ser, talvez. Existe alguma faixa etária em que as crianças comecem a ser, entre aspas, assim, mais desviantes do que o normal? Tipo, ali até os 5 anos, todas elas têm um mesmo padrão. E aí, depois de certa idade, elas começam a se tornarem, entre aspas, desviantes? Olha, não tem uma faixa etária. Inclusive, quando esses casos, as pessoas dizem que já vem desde a creche, né? Eu nunca trabalhei em creche, mas já vem ali, às vezes, relatórios que vêm da creche, que vai para a escola nova, porque já aconteceu antes, entendeu? Daí, essa hipótese nativa de que o problema vem da família, né? Uhum. Exatamente. E que, gente, a gente escuta isso, né? O ministro da Educação, Bolsonaro, falou essa coisa, né? Que as famílias desestruturadas era a causa do fracasso, do problema e tal. E a gente acha um absurdo, mas alguma coisa de verdadeiro nisso, a gente não precisa jogar fora essa hipótese toda, né? Alguma coisa de verdadeiro pode ter. Eu acho que, assim, por exemplo, eu considero não uma família desestruturada, por exemplo, uma família separada, né? Mas você pode ter uma família que não é separada, os pais não são separados, mas é desestruturada, porque as pessoas não desejaram aquele filho, não tem paciência, não tem tempo, não tem dinheiro. Às vezes, falta de recursos materiais também são desestruturantes, né? E aí a gente poder enxergar tudo isso é muito importante para poder planejar, desenhar políticas públicas.
né? Porque, por exemplo, essa política pública da descriminalização do aborto, por exemplo, né? É muito fácil o poder público falar que é um absurdo as pessoas terem filhos indesejados, mas também não permite a interrupção de uma gravidez indesejada, né? De forma oficial, sem colocar as pessoas em risco. Sim. Pedro está com a mão levantada. Pô, primeiro eu queria, falar que eu acho muito maneiro da atitude da Gabi dela investigar. Eu gosto muito de quem acha que pode estar errado, sabe, em algum momento, quem investiga os próprios, assim. Então acho que pegar uma escola que tinha profissionais que eram mais formados na UF tem uma parada muito legal na pesquisa dela. E eu queria perguntar para a Gabi uma coisa e para você mesmo, André, outra. Mas vou começar com a Gabi. Gabi, você acha que... O que acontece quando você vai para o campo e aqueles ideais, né, de professor que foram pregados na faculdade você não acompanha na prática, assim? Você acha que a realidade, assim, tá de frente com a realidade, pesa mais do que aquele tanto de teoria que foi ensinada a você? Você acha que a prática molda uma necessidade que não fica só na teoria? Tipo... Boa pergunta, Pedro. É uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, são muitos os desafios, assim, na prática e, de fato, nem toda a teoria a gente consegue colocar, né, ver funcionando, mas eu acho que é um exercício que tem que ser diário da gente repensar o que a gente pode melhorar, sabe? Porque, às vezes, a gente acaba reproduzindo práticas que a gente vivenciou. Né? Cedendo, tem uma inércia, esse conceito de inércia da física, ele é muito bom, né? Porque às vezes a gente pensa que a inércia é um carro parado, né? Um ponto morto, está parado. Mas também você tem a inércia da aceleração uniformemente, né? Acelerado, né? Movimento uniformemente acelerado, é uma inércia também. Então, aquilo vai se movendo sempre no mesmo sentido, e a tendência da gente é conservar. Eu acho que, assim, às vezes é cansativo, porque a gente quer fazer muita coisa boa e a gente não é valorizado, sabe? A gente quer fazer boas práticas e a gente acaba tirando dinheiro do bolso para fazer coisa porque a escola não tem e a gente acaba gastando tempo da nossa vida pessoal, mas eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre o ideal que a gente pensa, né, de educação, sobre o que a gente acredita ou não, e eu acho que eu acredito muito na educação pública, então isso é um incentivo. E trocar sempre com professores, sabe, que também estão afim, que também tentam fazer o melhor. A Andréia Cardoso, né, começou a trabalhar, a gente sempre conversa, então acho que isso é muito importante, sabe, você tá engajado com outras pessoas que também acreditam no mesmo que você, eu acho que isso dá um gás para você tentar. Porque, é claro, tem coisas que limitam a sua prática, mas você sempre pode tentar buscar. Acaba, né, Gabi? Acaba que o professor que se afasta dessas práticas tradicionais, ele acaba sendo rotulado de desviante também. Sim, exatamente. E é isso que você falou, quer dizer, o professor é bom, a comunidade escolar reconhece o professor bom como aquele que é rígido. E o que você falou, né? O professor que tenta fazer algo diferente é desviante. Então, eu digo, se una com outros professores desviantes para se fortalecer enquanto grupo desviante, para você continuar com a sua prática diferente, entendeu? E é muito bizarro, porque às vezes vem uma cobrança, né, de cima, né? Uma coordenadora já chegou na minha sala e falou assim, nossa, eles estão falando tanto, sabe? Tipo, então, o aluno não pode falar, agora o aluno tem que ficar sentadinho ali copiando. Acho que era isso que ela queria ver, né? Sim. Olha, eu trabalhei 15 anos com meus pais e eles não eram nada conservadores e tudo, mas alguma coisa eram, né? E a minha aula, quando eu dava aula para eles, era uma loucura total. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha pouco espaço, eu amontoava as cadeiras todas no fundo da sala para eles sentarem no chão, era uma barulhada. E meu pai passava assim e falava, você não tem, como é que é o termo? Você não tem autoridade sobre a turma. Não tem controle de turma. Não tem controle de turma, você não tem controle de turma. E todo mundo falava todo mundo ao mesmo tempo. E eu sempre, assim, aqui, por exemplo, um negócio que me dá muita aflição quando o aluno pede desculpas ou bota essa mãozinha, posso falar? Falei, gente,
a gente está conversando, é legal ter essa liberdade de falar com respeito, você pode interromper o outro de uma forma respeitosa, né? Mas é bonito também, a coisa ter o calor das trocas, mas é super mal visto, nossa senhora. E teve uma época que a gente dava aula no porão de uma igreja. E o meu pai falava um monte de palavrão para as crianças de 9 anos, era uma loucura total. E aí os padres ficavam desesperados. Mas o que é isso? Que escola é essa? Que absurdo! E era um curso preparatório para esses colégios de segunda aplicação e tal. E no final todos passavam, sabe? Eles eram muito bem formados, né? Tinham a cabeça muito boa, né? São amigos nossos até hoje, é incrível isso. Meu pai faleceu há pouco tempo, foi um bando deles, foi no enterro. Bom, para você ter uma ideia da figura que era o meu pai como professor, na coroa dele, de morto, né, coroa de flores, estava escrito assim: estou cagando para essa merda toda. E aí os ex-alunos iam e tiravam foto do lado da coroa. Nossa, esse é o Fritz, esse é o Fritz, esse é o Fritz. Então, tinha muita liberdade. Em geral, a liberdade, ela produz criatividade, né? Ela é boa para a inteligência e tudo, mas a escola... Agora, também, uma coisa que a gente tem que pensar. A gente pensa isso tudo na teoria. Agora, na prática, eu já me vi fazer coisas, tipo botar aluno para fora de sala. Eu já fiz isso. Você já fez, Gabi? Já fiz isso. Não é? Porque tem momentos que é impossível, você Sim. não consegue trabalhar, né? Sim. Então, assim, a escola é uma instituição total, como Foucault chama, né? Que é o presídio, o manicômio e a prisão. São as três comparáveis, né? Instituições, é verdade. Mas o problema é que o quê? O que essas três instituições têm em comum? É uma quantidade de gente muito grande reunida, né? Então, a possibilidade de dar problema, a necessidade de ter algum controle, ela é real também. Né? Sim. Não pode, já pensou se não tem recreio, se cada um sai na hora que quer? Não, e assim, é isso, tentam tá com 30 alunos na sua sala para você dar conta dos 30, de lidar com necessidades diferentes de aprendizagem, né? Então é muita gente ali. É claro que a gente é ser humano e tá na nossa essência, eu acho que se contradizer às vezes, mas eu acho que eu acho que essa reflexão que é importante, né? Tipo, nossa, eu fiz isso, poderia tentar fazer de uma forma diferente, né? Mas acontece, né? Acontece. Às vezes a gente se exalta e aí você vê, putz, levantei minha voz aqui, eu não queria ter feito isso, sabe? Tipo, fui mais enérgica, eu não queria ter feito dessa forma. Mas numa próxima vez, vou tentar uma estratégia diferente, vou tentar outro diálogo, vou tentar, sei lá, entendeu? E pode pedir desculpa para aluno também. Claro, né? pode falar assim, nossa, desculpa, eu errei. Já fiz muitas vezes. Eu também já fiz. Perde a mão, às vezes. É legal, uma relação humana, né? Exatamente. Então, já fiz também. Tipo, ó, desculpa, eu não queria ter gritado com você, mas vamos tentar fazer dessa pelo forma. amor de Deus. Né? Tentar estratégia, né? A gente vai tentando. Não, e também, assim, tem várias coisas. Aquele filme, Quando Tudo Começa, você se lembra desse filme que eu passava, Gabi? Não sei se você chegou a ver. É um filme muito legal. A gente tem uma playlist no canal que é com filmes, assim, que eu sugiro para ver. Esse filme é um filme francês e tem uma situação que tem um diálogo de uma professora mais velha da instituição e conversando com o diretor. Porque o que acontece? Uma professora jovem chega a dar um tapa numa criança, né? Ela se exalta bastante e aí o diretor vai conversar com ela com todo respeito. É maravilhoso esse trecho do filme, né? E ele entende ela, ele consegue se colocar no lugar dela e fala, olha, tem que pegar pesado. Ela diz, mas eu não aguento porque ele faz isso, ele me provoca e eu já estou cansada. Ela própria estava desviada de função, ela não queria ser professora, mas foi indicada para ser professora porque estava faltando a professora, ela estava substituindo, entendeu? Então, tem várias situações assim, que tem a ver com a nossa disciplina de estrutura, de organização da educação brasileira. Isso é muito importante para você ver como é que tem ligação dessas duas disciplinas.
Porque uma coisa é a gente estudar isso na psicologia, na filosofia da educação, na antropologia da educação, muito lindo, né? Mas se você não tem recursos, não tem financiamento nessa escola, né, para ter, por exemplo, inspetores bem formados, né? Então, o inspetor ele deveria ser um profissional de educação. A gente viu isso também nessa disciplina, né? Isso era uma demanda do grupo progressista na hora de fazer a LDB de 96. A gente perdeu isso, né? Mas o ideal seria que todos os profissionais da escola fossem concursados e entrassem na carreira de profissionais da educação, né? Com alguma formação específica. Então, isso aí é outra coisa complicada também. Agora, eu, particularmente, acho que a disciplina, é verdade que a disciplina, um pouco de disciplina é importante, que a disciplina é indispensável, na verdade, para o trabalho intelectual, para qualquer coisa. Se você for artista plástico, se você não tiver disciplina, se você for músico, se você não tiver uma disciplina de trabalho, você não vai longe, né? A Gabi só fez esse TCC maravilhoso porque ela é uma pessoa muito disciplinada, né, Gabi? Conseguiu ser. É sim, super estudiosa. E eu estava revendo uma aula que a gente deu aqui, que eu falo sobre o conceito do Piaget de operar com os conceitos, né? Essa função operativa. E é fantástico, vocês viram isso, como que a teoria, no caso da Gabi, ela não é um apartado do TCC dela, não é uma coisa assim que está ali para figurar, para dizer, olha, estou citando Foucault, né? Ela opera com os conceitos que ela traz. Então, é isso que a gente tem que fazer, esse exercício que a gente tem que fazer aqui, operar com os conceitos, né? Pedro, queria fazer uma pergunta para mim? Sim, sim. É porque, tipo, o que acontece? Acho que a gente fica muito... Gente, né, como ser humano mesmo, a gente tem uma característica muito de reconhecer muito rápido um valor numa pessoa que às vezes falta em nós, né? Então, você acha que para aquelas mães que acham professores bons, os professores que têm autoridade, que exercem, de alguma forma algo que falta nelas? E alguma imagem, tipo, que ela admira? Por isso que ele é um bom professor? É um tipo ideal, né? Segundo, seria, na sociologia, a gente poderia chamar isso de um tipo ideal. Com certeza é uma idealização que ela tem para ela própria. Agora, não necessariamente que falta essa mãe, né? Mas pode ser que ela deseje uma continuidade do que ela consegue fazer em casa. E eu achei interessante também que apareceu nas entrevistas de como essa forma de criar os filhos, né, pode ser uma coisa que pode ser passada assim de gerações a gerações, né? A gente vai reproduzindo. Então, talvez, no caso dessas mães, elas foram criadas dessa forma, que no meu tempo era assim, fazia dessa forma, né? Tem sempre essa frase, no meu tempo era assim. Minha mãe não deixava, minha mãe não dava esse mole. Então, acho que elas projetam, de certa forma, isso também, sabe, do que elas acham ideal, na criação que elas vão dar para o filho. Acho que pode ser também. Não era para mim a pergunta. Não, ótimo. Uma pergunta também, complementando essa. Pro lado do filho, também, aquele filho que é mais indisciplinado, que veio de família também, que não tinha essa autoridade toda, tem uma parada quase que aquele complexo de Édipo, dele reproduzir a mãe dele em outras pessoas e não entender que todas vão ser como a mãe. Tipo assim, a imagem, a referência de mulher que ele tem não precisa obedecer à mãe dele. Então, a professora é diferente, ele não é um centro das atenções como é para a mãe dele. Ou ao contrário, também pode ser, né? Um menino muito mimado. Sim. Eu acho que tem muitas explicações para acontecer isso da indisciplina, né? Eu tive alunos indisciplinados que eram extremamente inteligentes e que não vinham de famílias desestruturadas. Simplesmente era o caráter dele, né? Às vezes famílias muito livres, né? Mas não desestruturadas especialmente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que no campo, no trabalho de campo, ela viu essa relação,
Mas eu não sei se a gente concordaria com isso, né, Gabi? Em todos os casos, não. Não. Mas é verdade que as famílias indisciplinadas levam, né, a uma certa indisciplina. Se bem que, às vezes, também leva a uma atitude de crianças muito apáticas. Já viu isso? Famílias super desestruturadas que têm filhos assim completamente não falam nada, quietíssimos, meio deprimidos, né? Também pode ter. Gabi, mais uma perguntinha só pelo trabalho. Teve alguma subdescoberta muito grande que você acha durante você querendo descobrir uma coisa, acaba que vai desviar o caminho porque tem outra coisa tão interessante quanto? Não sei, assim, a gente foi achando algumas coisas muito interessantes, mas eu acho que nada que desviasse, assim, do caminho que a gente estava já, sabe? A gente manteve o mesmo caminho, algumas coisas que a gente tinha como hipótese não foram confirmadas, mas outras coisas que a gente achou, acho que foram bem interessantes. Isso da indisciplina e a popularidade eu achei bem legal, né? De ser uma forma. Essa fala é maravilhosa da menina, né? Não, uma coisa legal que a gente descobriu que foi assim, não foi tão eu acho que foi bem surpreendente. A menina, a entrevista com a menina disciplinada era um saco. Lembra, Gabi? Sim, isso foi um Isso foi uma coisa que a fato. gente nem trabalhou, porque era um desvio do. E isso é importante, essa pergunta do Pedro, porque assim, você faz um projeto de pesquisa, aí você tem os objetivos gerais, os objetivos específicos. Só que aí você pode realmente escutar uma outra coisa que não estava nos seus objetivos, mas que você pode desenvolver até numa outra pesquisa. Né? Isso realmente surpreendeu o que você falou, né? A aluna exemplar, ela não era nada articulada, ela tinha medo de me responder, né? E eu acho uma coisa bem interessante que eu não mencionei é que, tipo, muitas vezes se confundia medo com respeito na unidade escolar. Então, tipo, ela tinha medo de me responder. Então, eu tinha que, para fazer a entrevista com ela, eu tinha que fazer a pergunta, aí ela ficava meio que assim, sabe? Não sei o que eu vou responder. Aí eu falava assim, isso. Aí ela falava assim, Aí ela só confirmava o que eu tava falando. Ou então é isso. Sabe? Foi muito ruim, porque depois que ela se soltou um pouquinho, mas ainda assim, a outra indisciplinada, nossa, ela falava tudo. Ela me encontrava na rua, batia altos papos comigo. E ela tinha quantos anos, Gabi? Ela tinha 10, acho que 10 anos, a Emily, né? 10 anos. E outra coisa que me impressionou na entrevista da outra, como é que chamava a outra? A gente nem sabe o nome da outra. Rebeca. Apareceu um pouco, tadinha, na A mão. Rebeca, ela precisava de um modelo, ela não sabia responder sem um modelo prévio. Isso Exatamente. é uma coisa, vou te explicar, Gu, isso é uma coisa que eu vejo, um traço em vocês todos, a maioria de vocês, com algumas exceções, felizmente, que estudaram em alguma escola que não fez isso. Mas, em geral, por isso que essa minha insistência de não copiar, de escrever por vocês próprios e tal, mas vocês ficam muito perdidos quando eu proponho a avaliação que eu proponho. Porque, assim, caramba, que diferente, mas tem um modelo, tem um para eu ver como é que faz isso, como é que eu faço isso, sabe? Então, isso é uma coisa muito da escola, muito da escola. E a disciplinada era assim, ela não sabia. Olha, outro dia foi no Natal, veio uma amiga de uma amiga minha, que eu já conhecia também, mas enfim, veio aqui passar o Natal com a gente. E aí ela estava contando da experiência dela, que ela estudou num colégio de freiras, um colégio muito, muito rígido, exatamente ao medo de errar, Thaís. Muito rígido. E uma coisa que eu acho que é importante de vocês como professores é tirar esse medo de errar, entendeu? Porque faz parte, errar não tem problema nenhum. É a minha avaliação, eu tento fazer isso, entendeu? Não tem problema nenhum você escrever mal, né? Escreve mal, aí depois a gente vai trabalhando, vai melhorando ao longo, né? E aí ela disse que ela teve uma educação muito disciplinar, muito rígida nesse colégio de freiras, e depois ela foi estudar na UFRJ, foi fazer psicologia na UFRJ. E ela nunca tinha pisado numa instituição pública, ainda mais na UFRJ, no fundão, aquela, sabe, nos anos 80, né? Então, ela disse que ela leu um texto
e o professor falou assim, então, o que vocês acham desse texto? E ninguém tinha coragem de falar, e ela tinha sido muito treinada, muito disciplinada, ela levantou o dedo e fez uma resenha do texto, né? Direitinho para o professor. Aí o professor olhou, deu uma gargalhada e falou assim, tá, mas e o que você pensa? Aí que ela levou um susto. Ela contou isso para a gente aqui no Natal. Aí ela falou assim, gente, mas como assim? O que eu penso? Assim, nunca ninguém tinha perguntado para ela o que ela pensava na vida, sabe? Ela assim, eu posso dizer o que eu penso? Eu nem sei, eu não pensei nada. Achei que era proibido pensar alguma coisa. Sobre isso, Andréia, que você falou, né? Já tem que ter sempre ali uma opção de resposta, né? Quando não tem. Eu lembro de um documentário. A múltipla escolha, né? A múltipla escolha. Eu lembro de um documentário daquele mesmo diretor que fez Tiros em Columbine. Sim. Que aí ele tem um Onde Vamos Invadir Agora? E aí ele vai pegando. É muito interessante esse documentário. E ele vai em vários países e ele fala assim: não, a América adora invadir lugares e roubar coisas para si, dizer que foi ele que inventou. E vai em vários lugares só destacando pontos positivos. E vai na Finlândia falar da educação na Finlândia. E aí, muito interessante. E aí eles perguntam para os professores, que lá, né, eu não sei se ainda mas era a melhor educação do mundo. Perguntam assim, que dica vocês, né, que sugestão vocês dariam para a educação na América? E eles diziam parar com os testes padronizados, né? Que esses testes, né, que tem ali a múltipla escolha tal, e sempre a mesma coisa. Então, é essa dica que a maioria deles fala. Acabem com os testes. Gente, vamos ver esse filme. É muito legal. E fala de várias coisas. Fala de direitos trabalhistas, fala, tipo, até da merenda escolar na França, que é super interessante, que as criancinhas lá compartilhando queijos, vários tipos de queijo, assim, comendo super bem, que eles prezam, né, pela alimentação. Muito legal. O nome do filme é Onde Vamos Invadir Agora. Isso. Como é que é o nome dele mesmo, gente? Deixa eu ver se eu... É Michael Moore? Michael Moore. Beijinhos para vocês, então, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Gabi. Foi muito legal. Tua apresentação foi ótima. Foi muito boa. Que bom. Estava nervosa. Deu para ver? Nada, não deu, não. Disfarçou muito bem. Todo mundo adorou. Viu? Obrigada, gente. Tá bom, boa noite para vocês. Sucesso, bom semestre. Beijo. Tchau. Boa noite.